Dois países vizinhos separados pela fronteira. De um lado, a maior economia da América Latina, liderada por um governo de esquerda. Do outro, a nação vizinha, sob o comando de um líder que se autodefine como anarcocapitalista. O que começou com provocações se transformou em uma crise diplomática, com acusações de interferência financeira, exigências públicas de desculpas e a convocação de embaixadores para prestar explicações oficiais. Duas nações com histórico de cooperação agora chegam a um ponto de fratura. Você vai descobrir agora o embate diplomático que colocou em xeque a estabilidade das relações entre a Argentina de Milei e o Brasil de Lula. A rivalidade política entre Lula da Silva e Javier Milei antecede a posse do líder argentino na Casa Rosada. O ápice dessa tensão atingiu contornos formais neste domingo, dia 26 de julho, quando Milei acusou publicamente o governo brasileiro de ter financiado diretamente uma campanha publicitária e política contrária à sua candidatura na Argentina. Ele afirmou que 1/4 dos recursos usados contra sua candidatura teriam vindo do Brasil e que assessores enviados por Lula teriam atuado ativamente na campanha do então candidato Sérgio Massa, seu principal adversário na disputa. Sabe quem mais colocou dinheiro nesta campanha anti-argentina? O governo do Brasil. 25% dos recursos vieram de lá. E depois eles vêm falar de interferência. A declaração aconteceu um dia depois de Milei discursar na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. No evento, o argentino chamou Lula de ladrão e presidiário e o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, depois de ter um pedido de visita a Jair Bolsonaro negado pela justiça brasileira. Durante o discurso, criticou a justiça brasileira por não permitir que ele visitasse o ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro está preso injustamente. Ele lembrou que Lula recebeu diversas lideranças estrangeiras enquanto esteve preso. Citou como exemplo o ex-presidente argentino Alberto Fernandes. Já em entrevista à rádio, ele voltou ao tema, dizendo que o ex-presidiário veio saudar a ré, numa referência a Lula visitando a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar. Aqui não houve nenhum problema, ninguém proibiu nada. No entanto, não me deixaram visitar meu amigo, declarou Milei. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa era un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¡Vamos! Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, sí, digo... Sí. Acá no tuvieron ningún tipo Acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. No mesmo dia, o governo brasileiro divulgou uma nota oficial do Itamaraty repudiando declarações feitas pelo presidente argentino e cobrando esclarecimentos. Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao poder judiciário e ao povo brasileiro. O Itamaraty destaca ainda a relevância histórica da relação entre os dois países para reforçar a gravidade do episódio. É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem no Brasil o seu principal sócio comercial. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, também reagiu diretamente às críticas contra Moraes, classificando a fala de Milei como uma referência desrespeitosa ao magistrado da mais alta corte do país, feita em solo brasileiro. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que a economia brasileira está melhor que a Argentina e chamou Milei de palhaço. Conforme apurou o periódico argentino La Nación,
Uma fonte ligada à presidência informou que o governo argentino não pretende pedir desculpas ao Brasil. Segundo o documento, Mauro Vieira convocou o embaixador argentino Daniel Raimondi para transmitir a repulsa do governo brasileiro às falas de Milei e para cobrar explicações sobre o comportamento do presidente argentino em território brasileiro. O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, também foi chamado a consultas no país. Convocar um embaixador para consultas é considerado, na diplomacia, um sinal de forte descontentamento político, ainda que não represente por si só o rompimento de relações entre os países. Analistas internacionais apontam que, apesar das farpas públicas entre os chefes de Estado, a interdependência econômica entre os dois países impõe limites pragmáticos. O Brasil continua sendo um dos principais parceiros comerciais da Argentina, assim como o setor industrial argentino depende das exportações para o mercado brasileiro. A diplomacia, portanto, opera sob uma tensão constante entre o discurso ideológico de palanque e a necessidade prática da balança comercial. Por trás de um vídeo como esse, que você assistiu agora, existe contexto, explicação e análise. É exatamente esse olhar que o jornalismo da Brasil Paralelo busca oferecer todos os dias. É por isso que criamos o Resumo BP, sua pílula diária de conteúdo informativo. Fazendo um breve cadastro através do QR Code abaixo, você receberá nossas notícias de graça em seu e-mail. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias e os melhores conteúdos para você. Política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para receber nosso conteúdo gratuitamente no seu e-mail. Conheça o Resumo BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.